E não foi. Não é um levantamento de nenhuma disso que o Lula chama de imprensa digital. É uma imprensa vocacionada de esquerda. De acordo com a Folha de São Paulo, os ministros do STF intensificaram, a partir de 2009, a concessão de decisões monocráticas em ações de controle de constitucionalidade. O número de... De acordo com o levantamento que foi feito pelo jornal Folha de São Paulo, não é um levantamento de nenhuma disso que o Lula chama de imprensa digital. É uma imprensa vocacionada de esquerda. De acordo com a Folha de São Paulo, os ministros do STF intensificaram, a partir de 2009, a concessão de decisões monocráticas em ações de controle de constitucionalidade. O número de liminares individuais foi de apenas 6 no ano de 2007 e chegou, na gestão Bolsonaro, em 2020, ao pico de 92 decisões monocráticas. No ano passado, foram 71, com Flávio Dino liderando ao proferir 21 decisões individuais, seguido por Alexandre de Moraes com 13. As decisões monocráticas são alvo de discussão há anos no judiciário brasileiro. O Congresso Nacional, inclusive, vem tentando emplacar uma PEC que restringe o poder individual dos ministros do STF, mas parece ser um sonho distante. Então, você vê até que pelas decisões monocráticas, o engajamento político. Totalmente. Aí saiu o Bolsonaro, aí caiu. Agora, olha que absurdo. Eu fico pensando, né? Como é bom ser um ministro do STF, né? Eles acordam, põem sua capa mágica e passam por cima de deputados e senadores. Um ministro aqui se sente superior à maioria da Câmara e do Senado. É uma loucura isso. Isso aqui são as ações de inconstitucionalidade, gente. É aquilo que alguma decisão, normalmente do Congresso, que eles vão lá e passam por cima, como o Lewandowski fez no seu último dia, que passou por cima da lei das estatais e permitiu que o Lula colocasse toda a companheirada dele nas estatais de volta. Mercadante que não podia. Exatamente. Então, é esse tipo de coisa que a gente está falando. Ou seja, o Congresso Nacional aprovou uma lei e um ministro, numa canetada, um único ministro, passa por cima dos congressistas eleitos, sem se dar o trabalho de entregar um santinho no sinal, sem se dar o trabalho de ter que escutar, sem se dar o trabalho de ir às urnas, sem conseguir um mísero voto. Peraí. Eles são os únicos que podem ir às urnas. Bom, mas o cara que não seria eleito nem para um síndico de prédio vai lá e decide tudo numa canetada. É isso aqui que a gente está falando. Como também teve um levantamento da própria Folha, né, do Estadão, que foi na semana passada, que mostrou exatamente isso, quando o Congresso quando o STF diz que o Congresso ou o Executivo foram omissos, que isso era em torno, desde 90, a gente passou aí quase 30 anos, que você tinha umas 2 decisões por ano no máximo, que o STF ia lá e diz assim, olha, você foi omisso aqui, então eu vou legislar até você atuar. Normalmente era assim, até você atuar. Agora não. O STF foram 13 por ano, desde que a direita assumiu o poder, desde que o Bolsonaro entrou no poder, e eles simplesmente começaram a fazer isso. Olha, eu sou o Congresso, você foi omisso, eu vou legislar. Um dos exemplos é o Marco Civil, que o Congresso foi lá, fez o Marco Civil, vários projetos foram tentados e não foram aprovados porque não houve maioria. Fora as ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Essa lei é declarada constitucional. Exatamente, mas o ponto é esse, ou por omissão, ou através desses instrumentos da ADPF, da ADIM, eles estão fecharam o Congresso Nacional. Esse que é o ponto, sem conseguir um único voto, eles simplesmente fecharam o Congresso Nacional. Mas isso é sintomático da politização do tribunal. Você veja que 2009 para frente, a gente está falando de 2009 para trás, onde a gente tinha uma maioria de juristas com notável saber jurídico, e de 2009 adiante,
em que a gente tem esse processo de ridicularização do critério do notável saber jurídico. Mas, Pavinato, eu iria além, eu não acho que é só isso não. Por acaso, foi desde que a direita assumiu o poder. O que eu vejo ali, muitos desses juízes, quando você pega, são os mesmos, tem vários ministros que estavam lá antes, entendeu? Antes de 2009, não, só tem o Gilmar Mendes. Não, Carmen Lúcia. Não, Carmen Lúcia foi a Dilma que colocou. Gilmar Mendes. Não, desculpa. 2019. Não, estou falando de 2009. Eu estou falando que essa onda, ela começou a aumentar em 2009. Né, quando fez esse flip. Não, mas olha só, foi 6, isso aí, mas aumentou demais depois. Exato, mas vai aumentando, porque vai saindo a velha guarda de jurista, aí fica esse mercado, essa feira de mangaio. Aí. No artigo, não foram algum grupo de juristas, dentre eles o Gilmar Mendes, antes de ser ministro, que trouxe essa lógica das decisões monocráticas para ADFs, ou voltou às ADFs e a... Não, ele trouxe a ADF ele mesmo, trouxe a de ADF, você poder, antes o Congresso ia lá, definir e acabou. Agora, você pode, algum DPF, partido entra... A DPF e as ADIs, né? É isso, as ADIs, né? A ADIN já está prevendo a Constituição, a DPF é ação de declaração de descumprimento de preceito fundamental. Foi ele que criou, ele foi um dos criadores da ADPF, foi o Gilmar Mendes. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu vou bem a reboque do que você está falando, Marina. O problema todo é que isso é uma outra bizarrice, isso é uma aberração desses. Com todo respeito, não sou juristas chegarem para mim e falarem assim, por que você não entende direito? Não é problema meu, o problema é que você que é jurista também não entende de direito e de Estado Democrático de Direito. É uma aberração, uma decisão monocrática do STF. Isso é uma aberração, isso é uma agressão, isso é uma estupidez. Por qual razão? Porque um Supremo Tribunal Federal, ele teria que ser constitucional, e a função dele seria... Olha, entrega para ele, diz assim, isso é constitucional não, não é constitucional, mas não é problema meu recortar a Constituição. Para fazer a reconstrução da Constituição é coisa para quem é eleito, e eu não sou eleito. Então isso é uma aberração, isso não deveria nem estar em pauta de discussão, isso deveria ser uma reforma. E quem entra com a ação de descumprimento, a ação de declaração de descumprimento de preceito fundamental, são o Alexandre de Moraes, por exemplo. Ah, sim. Que viola preceito fundamental, ele acorda, faz, ele violou um preceito fundamental. Agora, sabe onde que vem a falha? Vem a falha no próprio legislativo. Por qual razão? Quem que inventa fazer essa palhaçada de entrar constantemente para que eles cheguem a conclusões sobre a legislação que está sendo feita lá? Normalmente são aqueles partidos nanicos que não servem para porcaria nenhuma, não representam ninguém, aí eles pegam e judicializam a política. Não, o Congresso chegou a uma conclusão que eu não concordo. Mas se não concorda, meu querido, torne-se maioria, vá para o meio da rua, arranje mais votos para colocar mais deputado. Aí o que ele faz? Vai lá no Supremo. Ou então o Congresso não está falando nada, mas o Congresso não falar nada também é uma decisão. Exatamente, claro. Mas o problema, Marina, é que o próprio presidente Lula, semana passada, deu o aval para o Supremo fazer isso. Deu o quê? O aval. Que susto. Lembra que a gente comentou aqui? O Lula falou claramente, precisamos regular as redes. Sim. Se o Congresso não fizer, que o Supremo faça. Não, ele falou ele falou, conclamou o Supremo a conversar com o Congresso para regular as redes. Exato. Ele empoderou o Supremo para legislar, o presidente da República. Não, aí é o contrário, desculpa discordar também, porque quem empoderou o Lula foi o Supremo. Exatamente, isso que eu ia falar. É verdade. E dá uma troca de favores, Mas né? a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso. Isso começa lá atrás, Cuidado. quando o Lula, no auge lá da Lava Jato, que ele estava sendo preso, etc., processado, ele fala, vocês acham que isso vai parar em mim? Isso vai chegar em vocês. Falando para o Supremo. Aí o Dallagnol começa a ir para cima do Supremo, e aí começa tudo a voltar atrás e acaba-se com a Lava Jato, volta-se o Lula para a presidência da República, e desde então nós estamos sendo governados pelo STF. E detalhe, falta aquilo que você mudou quando falta aquilo que você tão bem trouxe no final de semana passada. Não é só isso. Não é só o STF ter empoderado o Lula, anulando as condenações que ele teve. Foi também através do TSE, né, que é um títere, uma marionete do STF, que contratou os serviços de uma fundação que recebia dinheiro da Fundação Open Society, que tinha lá a sua relação financeira com a USAID,
que interferiu na eleição, foi o Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia e todos que estavam ali no TSE fazerem uma resolução ilegal, porque 7 meses e meio depois do fim do prazo da lei para fazer resolução, foi a atenção processual da coligação do Lula e a coligação do Bolsonaro. Então foi o STF que empoderou o Lula. E qual que foram as inverdades ou mentiras ou desinformações que eles combateram? Eles proibiram que se falasse que o Lula era a favor do aborto, depois nós vimos que é. Eles proibiram que se falasse que o Lula era amigo do Maduro, depois nós vimos que é. Que era amigo do Todas as que eles falam de combate à desinformação, que eles combateram durante as eleições com dinheiro de entidades estrangeiras, vamos voltar a repetir, eram todas elas informações verídicas que se comprovaram, que já estavam na cara desde sempre, né? Mas que se comprovaram depois com a própria postura do presidente da República. Olha, atual. vamos andar a pauta. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.